nos traz bastante revelação sobre o caráter do Messias Jesus, de como ele entende a sua missão e, portanto, de como nós devemos encará-la. Ele começa dizendo: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Eu vim lançar fogo. A tradução de São Jerônimo diz: Ignem veni mittere. Eu vim meter fogo na terra. Eu vim colocar fogo na terra. Um Deus incendiário. Um Deus que se apresenta praticamente com uma linguagem terrorista, que chega dizendo: olha, eu vim aqui para tacar fogo em tudo, eu vim para que não fique nada em pé, eu vim para fazer um incêndio. Se nós estivéssemos aqui, e chegassem as pessoas com tochas acesas nas mãos, possivelmente nós sairíamos correndo daqui, porque com algumas tochas eles colocariam fogo em toda essa igreja. É assim que ele se apresenta, como alguém que vem para trazer um incêndio poderoso, um incêndio que destrói uma ordem vigente, que constrói, portanto, ou abre a possibilidade do surgimento de uma outra ordem, de uma ordem baseada na caridade. Os padres da igreja entendiam que esse fogo é o fogo da caridade, o fogo do amor divino, do amor que arde no nosso coração. Depois ele diz: devo receber um batismo. E aqui não se trata do batismo de São João Batista, porque ele já tinha recebido esse batismo. Nós estamos no capítulo 12 de São Lucas, o capítulo 3 ficou lá para trás. Devo receber um batismo, devo ainda receber um batismo. E como estou ansioso, talvez a melhor tradução seria: como estou angustiado, até que isto se cumpra, até que ele se realize, até que ele termine, até que ele se consuma. E esse batismo, os pais da igreja entendiam que era a sua paixão. No sentido de que pelo seu sofrimento, ele mergulhou num oceano de dores. E foi até o fim, saturado de opróbrios, como diz o profeta Isaías. A liturgia nos sugere essa interpretação, porque a primeira leitura recupera o sofrimento do profeta Jeremias, que no Velho Testamento é um tipo do servo sofredor. Este servo sofredor que o profeta Isaías enaltece no capítulo 53 da sua profecia, e que todos nós sabemos que é uma imagem arquetípica do Messias, que deve sofrer por nós, que deve sofrer o seu sacrifício expiatório em reparação aos nossos pecados, e o sacrifício que, no fundo, é a culminação da entrega à sua mensagem, daquilo que ele veio trazer ao mundo, que no fundo, é o resultado final do seu incêndio. Porque nenhum incendiário termina muito bem. Ele tem que ser, por assim dizer, submerso no incêndio que ele mesmo veio trazer. Ora, portanto, nós estamos falando de um Deus engajado, que vai até as últimas consequências. Um Deus que não fica na margem, ele mergulha, ele se batiza, ele entra totalmente
na água. E é bonito a gente pensar nisso. Sobretudo se nós nos espelhamos nele. Quantas vezes nós somos pessoas que ficam à margem do Evangelho? Ficam à margem. Não mergulham de cabeça. Somos pessoas, por exemplo, que vimos a igreja, mas nós não nos confrontamos com a palavra. Nós, às vezes, até temos alguma atividade pastoral, talvez até temos alguma missão, algum compromisso, mas nós não nos confrontamos até o fundo. Nós não tomamos a palavra na sua seriedade e refazemos o nosso modo de pensar de acordo com os padrões do Evangelho. Então, o que acontece conosco? Nós nos tornamos cristãos que, digamos assim, carregamos um crachá, mas que não somos de verdade a expressão do que aparece aqui. Então, nós continuamos sendo pessoas injustas, pessoas que não cumprem os seus deveres, pessoas que não têm a bondade de Deus presente em sua vida, pessoas que são povoadas pela crueldade, pelo egoísmo, pela ganância, por tudo aquilo que diz respeito a qualquer pessoa desse mundo. Ou seja, se a nossa diferença em relação aos homens do nosso tempo é apenas uma diferença de crachá, quer dizer que nós temos um crachá de católicos. Nós carregamos, por assim dizer, a pertença à membresia de uma igreja. Se a nossa única diferença é essa, nós não mergulhamos de verdade no Evangelho. Com tudo aquilo que o Evangelho traz de profundo e desafiador. Um cristão que se confronta com o Evangelho é como alguém que estava dentro de um incêndio. Eu me lembro aqui do nosso prefeito, né? Que alguns anos atrás foi acender a fogueira e a fogueira explodiu e ele se queimou, né? Ele conta isso de vez em quando, que eu fui visitá-lo no hospital e passei mal, né? De fato, passei mal mesmo, porque estava tudo queimado, né? A pele queimada, tudo assim. Uma cena muito feia de se ver, né? Uma pessoa toda queimada. É um cristão que a gente vê assim, diz, olha, eu conheço o Evangelho, tá, mas como assim você conhece o Evangelho? Eu não estou te vendo queimado. Você está inteiro. Você continua sendo igual, você está intacto. Não mudou nada. Como assim conhece o Evangelho? Era o Vicente Mateus, né? Um dos presidentes do Corinthians, que dizia: quem está na chuva é para se queimar. Assim, meio na piada, né? Quer dizer, um cristão que não foi queimado, ele não saiu no incêndio. Ele continua igualzinho, continua tão egoísta, tão mentiroso, tão trapaceiro. E hoje em dia, né, a trapaça virou como que uma norma na sociedade. Dizem que o século XX foi o século das guerras e o século XXI seria o século da trapaça. Por enquanto está funcionando. Porque a trapaça virou o modo de se comportar de boa parte das pessoas. É tudo truque. Então, somente isso. Então, o cristão está lá se comportando como um truqueiro, como alguém igualzinho os outros. Fala assim, como assim? É como uma pessoa que diz assim, olha, foi atropelado por um caminhão. E sai inteirinho, assim, não aconteceu nada, nem um arranhão. Eu digo, não pode ser verdade, você não foi atropelado. Você não está saindo de um incêndio. Está inteiro aí. Você não está tocado por isso.
Se nós temos um Deus que é incendiário, um Deus que é engajado a ponto de dizer que ele tem que receber um batismo, ele tem que descer a um mergulho, ele está angustiado enquanto isso não se realiza, quer dizer, ele tem ânsia de chegar até o fim. Na sequência ele diz: vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. A palavra divisão em grego, Jesus está utilizando aqui uma linguagem muito perigosa, gente. Muito perigoso isso que ele está dizendo aqui. Que divisão tem a ver com a palavra diabolos em grego. Dividir. Pesado isso aqui. Vocês estão pensando que eu vim trazer paz? Eu vim trazer divisão. Aí a gente fica meio doido. Fala assim, pelo amor de Deus. Quer dizer que o Evangelho vem trazer dissensão? Vem trazer divisão entre os homens? Como assim, meu Deus? O Evangelho não devia trazer paz? Não devia congraçar as pessoas? Não devia fazê-las comungar dos mesmos ideais? Sim. Só que nós não podemos ser ingênuos pensando que esse mundo é o paraíso, né? Ou seja, este mundo está marcado por trevas e por corrupção. Já desde o capítulo 3 do livro do Gênesis, quando o homem peca, Deus diz a Adão: a terra produzirá contra ti cardos e abrolhos, cardos e espinhos. Ou seja, o mundo padece de deformidade. Deformidade em todos os níveis, também no nível moral. Isso é um fato. É um fato real. E o Evangelho não maqueia nada disso. Você vê que Jesus, quando fala do reino de Deus, ele fala de uma pluralidade de terras. Ele fala da terra da beira do caminho, fala da terra cheia de pedras, fala da terra cheia de espinhos e fala da terra boa. Ou seja, 3/4 são terra inadequada para a mensagem da palavra. Depois ele compara o reino de Deus com um campo, e ele diz que esse campo é o mundo, e ele tem trigo e joio. E é muito interessante que os apóstolos, quando vão perguntar para Jesus sobre isso, eles perguntam: conta-nos a parábola do joio. Essa é a pergunta dos apóstolos. É engraçado isso, porque eles poderiam dizer assim: conta-nos a parábola do trigo e do joio. Mas não, eles perguntam: conta-nos a parábola do joio. Por quê? Porque a gente sempre se concentra sobre o que não presta, é incrível. A gente sempre olha para o lado ruim das coisas. É assim que funciona a mente humana. O Evangelho não maqueia isso. Jesus diz que o reino de Deus é como uma rede lançada ao mar que recolhe peixes bons e maus. Ou seja, neste mundo cheio de contrastes, Jesus não é uma espécie de Gasparzinho, fantasminha camarada, que chega para contemporizar tudo e para dizer: gente, vamos ficar bem, vamos dar as mãos que vai ficar tudo ótimo. O Evangelho não é assim. Nós estamos lendo São Lucas, e quando nós lemos o capítulo 1 de São Lucas, nós já vemos Nossa Senhora profetizando, que é um escândalo, né? Porque uma mulher profetizando logo no começo do Evangelho de São Lucas é um negócio extremamente chocante. Mas ela diz que Deus derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu os ricos de mãos vazias. Eu digo: meu Deus,
Que menina consciente do que está acontecendo. Ela está plenamente consciente de tudo, sem ingenuidade, sem a pretensão disso que o Papa Francisco chama de bondosismo, né? Que é você sempre jogar açúcar em cima de tudo. O Evangelho não faz isso, de jeito nenhum. E a maravilha de percebermos isso é entendermos aquilo que diz Simeão, o velhinho lá, quando Nossa Senhora e São José vão levar o menino no templo, e ele diz para ela: olha, esse menino aí vai ser sinal de contradição. Para a queda e o ressurgimento, o levantamento de muitos em Israel, e para que se revelem os segredos dos corações. É bonito isso. Ele é um sinal de contradição, no sentido de que nesse contraste da palavra as coisas vão se revelar, as coisas vão ficar claras, as coisas vão ficar nítidas. E aqui, essa palavra é como uma espada de dois gumes. Jesus diz que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. O livro do Apocalipse diz que da sua boca sai uma espada de dois gumes, de dois cortes, de dois talhos. Ela corta dos dois lados. É nesse sentido que ele está dizendo aqui que ele veio trazer divisão. Ou seja, a sua palavra revela quem é quem. Ela causa um contraste. E ela nos tira dessa zona cinza da ambiguidade, da contemporização, e nos faz tomar decisões. Isso é muito incômodo na história dos homens. Eu acho interessante, queridos, que hoje em dia se fala muito contra a polarização, né? Vira e mexe, as pessoas dizem assim: não, olha, a sociedade está muito polarizada. Mas em algumas situações, é só assim que a gente vê claramente. É o que diz Josué no Vale da Decisão ao povo de Deus, assim que chegam à Terra Prometida. Ele diz: a quem que vocês querem servir? É a Deus ou é a Baal? Tem que ficar claro. Qual é o caminho que vocês querem? É o caminho da vida, da bondade, do amor, da santidade, da coerência com a palavra? Ou a via das trevas, do pensamento mundano, mesquinho, pecaminoso? O que vocês querem? Para onde vocês estão olhando? Vocês estão olhando para a lei de Deus ou simplesmente para a lei do homem, que é lobo do homem que sempre quer obedecer à sua ganância? Para onde vocês estão olhando? Vocês querem servir a Yahvé, o vosso Deus, ou vocês querem servir o vosso egoísmo, o vosso amor próprio? Muitas vezes o contraste é necessário. E os momentos na história em que houve contrastes foram momentos em que aconteceram as grandes transformações, as grandes mudanças, as mudanças de eixo, as mudanças de paradigma. E nós também devemos pensar nisso. Jesus chega a dizer que numa família de 5 pessoas, daqui para frente, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. E aqui foi uma piada, porque isso aqui, a nora contra a sogra e a sogra contra a nora, é um negócio de todos os tempos, né? O que Jesus está dizendo é que a consciência do Evangelho, quando se instala verdadeiramente em nós, nos tira da nossa zona de conforto, e isso vai mexer com tudo, até dentro da nossa casa, e acontece. Vira e mexe, acontece. Quantas vezes a pessoa diz: meu Deus, eu me converti, desde que eu me converti, as coisas ficaram mais difíceis para mim, porque meu marido não me entende. Desde que eu me converti, meus filhos não me entendem. Desde que eu me converti, meus pais não me entendem.
Eu me lembro de uma moça, né, que era piriguete, das mais assim perigosas mesmo, né? E ela se converteu, se entregou a Deus, né? No primeiro momento a família ficou contente, porque ela estava saindo daquela vida ruim, mas quando a consciência do Evangelho entrou nela e ela falou, não, peraí, eu tenho que me desintoxicar disso tudo, todo mundo começou a achá-la muito estranha. Minha filha, você está ficando fanática. Minha filha, você está ficando muito radical. Não é assim, não é assim. Nossa, também não precisa ser assim, tão radical. Ela precisava de um momento de radicalidade na vida dela por causa da intoxicação a qual ela estava estabelecida. Depois a pessoa se equilibra de novo. Mas no primeiro momento de conversão é assim. Quando a consciência do Evangelho entra em nós, muita coisa muda ao nosso lado. E nem sempre todo mundo está preparado para isso. Nessa situação em que nós vivemos, que é uma situação de muita contradição, de muitos tons de cinza. A cor de São Domingos é preto e branco, você não tem tons de cinza aqui. É o contraste da palavra. Queridos irmãos, às vezes nós precisamos acender o botão do contraste. Está tudo muito cinza demais. A gente está querendo compatibilizar o que é incompatível, nós estamos querendo que haja comunhão entre luz e trevas, não há. Nós estamos querendo que haja um equilíbrio numa ordem que não precisa e não deve existir diante de um Deus que vem como um terrorista para acabar com tudo. É impressionante isso. Nós não gostamos. Nós muitas vezes preferimos que Deus deixe as coisas mais ou menos como estão. Vamos manter tudo como está. Né? Vamos ficar numa posição de tranquilidade, vamos ficar bem. O que é isso? Sem grandes incômodos, sem grandes estresses. E aí vem Jesus com a sua palavra e chega com fogo, e chega com a proposta de um engajamento que vai até o fim, chega com uma espada afiada que corta, que separa nervos e medulas, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. E aí ele tira tudo do lugar e tira a nossa paz, essa paz do diabo. Porque essa paz não é de Deus. A paz de Deus é diferente. A paz do diabo é a pessoa que está tranquila no meio da corrupção, no meio daquilo que está ruim. Essa não é a paz de Deus. Jesus vem e ele inverte as coisas. Ele diz, isso que vocês estão chamando de Deus, eu chamo de diabo. Isso que vocês chamam de diabo, eu estou chamando de Deus. Eu vim trazer para vocês divisão para acabar com essa palhaçada dessa paz fingida que vocês têm, porque na verdade vocês não querem sair da posição de conforto no pecado que vocês atingiram. Vocês não estão percebendo que a minha mensagem, ela vem para subverter muita coisa que vocês estão achando que estão certas, mas que não estão. Os últimos serão os primeiros serão os últimos, os exaltados serão humilhados, os humilhados serão exaltados. Eu venho para inverter muitos polos que vocês estão achando que estão do lado certo, e abram a mente de vocês para entenderem isso. Porque se vocês não forem capazes de entender isso, o Evangelho não terá entrado dentro do coração e da vida de cada um de vocês. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Temos os olhos fixos nele, queridos irmãos, e tomemos posição diante do Evangelho. Nós não queremos nenhuma paz com o pecado. O que nós queremos é que o Senhor nos transforme nesses elementos incendiários, que aonde chegam com a verdade da palavra, criam uma crise das boas, uma crise que nos tira do nosso conforto para nos colocar dentro de um combate cujo final sempre será a paz de Deus, mas essa paz que excede todo entendimento.